Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de construção de estradas e transporte. Meu nome é Aline Gomes, como vocês já sabem. O conteúdo de hoje é uma revisão da parte de projeto geométrico, estudo de traçado, fase de reconhecimento. Nosso objetivo é calcular a declividade, azimute, rumo, deflexão, comprimento e estaqueamento de diretriz geral. O roteiro dessa aula é composto por essa videoaula e dos slides dela, como exposição de conteúdo. O texto base está um link do livro para vocês lá no NEAD, a tarefa também, uma lista de exercícios. O nosso encontro online vai ser no dia em que era a sua aula de construção de estradas e transporte, sempre às 19 horas lá no Jitsi. Então vamos para o cálculo da declividade. Em regra, para galgar uma altitude é preciso realizar corte ou aterro ou até a gente desenvolver o nosso traçado, né? Aumentar a distância entre os dois pontos, a fim de diminuir essa declividade média entre os pontos. Para tanto, a gente tem que considerar a diferença de altitude entre os pontos, aqui está chamando de H, mais tarde vocês vão ver que a gente chama de ΔH, a distância entre os pontos, L. O que a gente vai calcular é o I médio, a declividade média, e vamos depois analisar esse H minúsculo, que é a altura de corte ou aterro que nós vamos precisar fazer. Então, para calcular a declividade média, como nós vimos em aula, I médio é igual a ΔH sobre L. O I médio é uma declividade média, que é uma porcentagem. O ΔH e a distância, a diferença de altitude ou cota e a distância, são em metro. Vamos para uma aplicação. Considerando que o ponto A está em 130 metros e o ponto B 112 metros, que a distância entre eles é de 300 metros, qual a declividade média entre esses pontos? Então, usamos a fórmula que colocamos. Sempre vamos colocar o ΔH, a diferença de cota ou de altitude, sempre o ponto posterior menos o ponto anterior, dividido pela distância. Então, 112 menos 130 dividido por 300. A diferença de cota deu menos 18 metros, dividido por 300, menos 0,06, já que é uma porcentagem que a gente precisa do I máximo, do I médio, quer dizer, a gente multiplica por 100, e o resultado deu menos 6%. O sinal aqui, ele vai definir se é um aclive ou um declive. No nosso caso, a gente está analisando do ponto A para o ponto B. Então, nós estamos em um declive, por isso deu menos 6%. Se a gente estivesse analisando de B para A, daria mais 6%, né? Porque estaríamos num aclive. E agora, se a rampa máxima de projeto fosse de 4,5%, sabendo que a altura máxima de corte ou aterro poderia ser de 5 metros, teremos que realizar corte ou aterro, ou ainda a gente poderia desenvolver o traçado, mas a gente vai trabalhar com corte ou aterro. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, só que agora a gente tem o I, né? A declividade que a gente vai trabalhar, que é de 4,5%. E o que a gente tem no terreno natural é de 6%, né? Então, vamos lá. 4,5%, né, dividido por 100, 0,0445, igual a ΔH, que é o que a gente quer saber, dividido por 300.
Agora a gente vai ter esse ΔH', que é o que a gente precisa de diferença de altitude para ter 4,5% de declividade. Então, 0,045 vezes 300, a gente tem um ΔH', uma diferença de altitude de 13,5 metros, que é o que a gente precisa ter de diferença de altitude entre o ponto A e o B, para que essa declividade seja de 4,5%. Então, para descobrir essa altura de corte ou aterro, que depois a gente vai fazer uma análise, nós vamos precisar fazer o H minúsculo, né, que é a altura do corte ou aterro, é igual a ΔH, diferença de cota, que a gente já tinha, menos o ΔH' que a gente calculou agora. Então, H é igual a 18 menos 13, vai dar um H de 4,5 metros. A altura máxima de corte ou aterro do enunciado era de 5 metros, então obedece à condição. Nesse caso, a gente só precisa fazer, então, ou um corte em A ou um aterro em B de 4,5 metros. Né? Não precisa fazer os dois, a gente pode dar como solução um corte em A de 4,5 metros. Agora, passando para o cálculo do comprimento e estaqueamento das diretrizes. Para o cálculo do comprimento das diretrizes, utilizamos o teorema de Pitágoras, né? A distância entre A e B vai ser a raiz quadrada do ponto da distância em x ao quadrado mais a distância em y ao quadrado. Então, e o estaqueamento é extraído da divisão do comprimento da diretriz pela distância entre as estacas, que é, via de regra, de 20 metros, como a gente viu. Então, quando a gente souber qual é a distância entre o ponto A e o B, nós vamos pegar essa distância e dividir por 20 e saber quantas estacas nós temos nessa distância. Estaqueamento de pontos de interseção, os PIs, né? Pontos de interseção. Vamos supor que a gente tem um PP, um ponto de partida na estaca 0 mais 0,0 metros. Para eu saber a estaca no ponto P1, que é o próximo ponto, nós vamos pegar a estaca no PP mais a distância entre o PP e o PI1 dividir por 20. Para saber a estaca no PI2, nós vamos pegar a estaca no PI1 mais a distância do PI1 até o PI2 dividir por 20 e assim sucessivamente. Vamos para um exemplo. Com base no traçado das diretrizes a seguir, teremos os pontos A e D como pontos obrigatórios de passagem de condição e os pontos B e C como pontos obrigatórios de passagem de circunstância. Sendo assim, determine A. Comprimento das diretrizes parciais. B. Supondo que o estaqueamento se inicie em A, determine as estacas B, C e D. Então, esse é o nosso alinhamento, partindo de A para B, C e terminando em D. A nossa escala está 1 para 10.000, o que significa que 1 centímetro aqui no papel é 100 metros no terreno real. Vamos para a resolução. Para fazer a distância entre os pontos de interseção, nós vamos traçar o triângulo referente a esse primeiro traçado, ao segundo traçado e ao terceiro traçado para usar o teorema de Pitágoras, né? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. Entre o ponto A e B, vamos pegar e fazer a raiz quadrada da distância em x ao quadrado mais a distância
em y ao quadrado. Raiz quadrada de 400 ao quadrado mais 700 ao quadrado. Nós vamos ter que o comprimento entre A e B é de 806 metros e 26 centímetros. O mesmo vamos fazer de B para C e de C para D. De B para C, raiz quadrada de 700 metros ao quadrado mais 300 metros ao quadrado, que vai dar 761,58 metros. A mesma coisa de C para D, que vai dar 824,62 metros. O estaqueamento dessa diretriz, o ponto A vai ser na estaca 0, como diz no enunciado, vamos partir de A. O ponto B, eu faço a estaca referente a A mais o comprimento entre A e B dividido por 20. Então, o comprimento 806 metros,23 dividido por 20 dá 40 estacas mais 6,23 metros. Então, o ponto B, somando estaca 0 mais essa quantidade de estaca 40. Metragem 0 metros mais 6,23, 6,23. Então, o ponto B fica na estaca 40 mais 6,23 metros. O ponto C, eu vou pegar a estaca no ponto B mais o comprimento entre B e C e dividir por 20. Depois eu faço somatório dessa estaca mais esse estaqueamento. Lembrando que esse daqui é um comprimento, é o comprimento entre o ponto B e o ponto C, e essa estaca aqui é a estaca do ponto B, é a posição do ponto B. Então, vamos somar fração de estaca com fração de estaca, estaca com estaca. Então, 6,23 mais 1,58, nós temos 7,81 metros, 40 mais 38 estacas, estaca 78. É o ponto C fica na estaca 78 mais 7,81 metros. O mesmo para a estaca D, estaqueamento em C, mais a distância entre C e D dividido por 20. Vamos ter, então, que o ponto D fica na estaca 119 mais 12,43 metros. Passando para o cálculo do azimute, rumo e deflexão. O azimute, como vocês já sabem, é o ângulo partindo do norte em sentido horário que encontra com a diretriz em análise. Então, a gente pode determinar que o azimute no primeiro quadrante é igual ao alfa, que é tangente a menos 1 do cateto oposto sobre o cateto adjacente. No segundo quadrante, o azimute é igual a 90 graus menos o alfa. Terceiro quadrante, o azimute é 180 graus mais o alfa. E no quarto quadrante, azimute é 360 graus menos o alfa. Para reforçar, no segundo quadrante, o azimute é 90 graus mais o alfa. Vamos fazer um exemplo. Com base no traçado a seguir, calcule o azimute das diretrizes. É o mesmo traçado que a gente viu antes, mesmas diretrizes, né? De A para B, de B para C, de C para D. Então, a gente chega no ponto A, marca o norte e vamos traçar o ângulo partindo no norte em sentido horário até encontrar com a nossa diretriz. No ponto B, traçamos de novo norte, fazemos o ângulo até encontrar a diretriz. No ponto C, traçamos o norte e vamos fazer um ângulo do norte até encontrar a diretriz. Vamos ver como vamos calcular. Resolução.
do alinhamento AB, o alinhamento AB está no primeiro quadrante. Então, ele é igual ao alfa, né? Que vai ser tangente a menos 1 de 400 sobre 700. O azimute no alinhamento AB é de 29 graus, 44,7 minutos. Alinhamento de B para C está no segundo quadrante. Então, vai ser 90 graus mais o alfa. 90 graus mais tangente a menos 1 de 300 sobre 700. O azimute no alinhamento BC é de 113 graus, 11,9 minutos. Alinhamento CD está no quarto quadrante, 360 graus, menos o alfa. 360 graus menos tangente a menos 1 de 200 dividido por 800, vamos ter 345 graus, 57,8 minutos. Vamos deixar para o próximo vídeo rumo e deflexão.